Olha, vamos nós de novo, né, falar do presidente Bolsonaro. A questão não é cometer erros. Todos cometemos erros. O problema é insistir num velho erro, havendo tantos erros novos a cometer. Nessa administração da pandemia, o presidente Bolsonaro se acorrentou aos erros de sempre, que começam a ficar cansativos, enfadonhos. E nas últimas semanas, o presidente recebeu uma série de sinais que apontam para a conveniência de apertar os parafusos da estratégia que ele traçou para lidar com o coronavírus. Mas o presidente tem optado por ignorar os alertas, mesmo diante do aumento da incidência de contágio e do número de mortes por coronavírus. Até quando acerta, o presidente acerta errando. Ele visitou lá o estado de Goiás, decidiu elogiar os brasileiros que, trabalhando no campo, levam comida às mesas do país. Fez muito bem. Agora aí ele taxa de frouxos os patrícios que conseguem tomar, ou que podem tomar precauções contra o vírus. E graças a vocês que não pararam, nós da cidade continuamos sobrevivendo. Se o fique em casa e a economia a gente vê depois, fosse aplicado no campo, teríamos desabastecimento, fome, diz o presidente. Parabéns aos que não foram frouxos na hora da angústia. O elogio aos produtores rurais, ele é mais do que pertinente. São trabalhadores tão essenciais nesse período quanto os médicos e os enfermeiros, que estão se arriscando nos hospitais. Mas o presidente pode elogiar quem trabalha em setores essenciais sem tratar os outros brasileiros que fogem, tentam fugir do vírus, como maricas. O presidente Donald Trump, que é o modelo do Bolsonaro nessa matéria, levou um tranco das urnas americanas. O Trump estava com a reeleição praticamente garantida. A economia ia de vento em popa, de repente veio a pandemia. E ele lidou inadequadamente com a pandemia. E teve uma resposta a esse comportamento. O eleitorado brasileiro agora, no primeiro turno da eleição municipal, premiou os prefeitos que lidaram com o vírus de costas para a pregação ostentada pelo presidente Bolsonaro. Então, quem errou menos, e muito erro foi cometido, mas aos olhos do eleitor, quem errou menos está sendo premiado. Esses sinais não são negligenciáveis. Afora o aspecto político da posição do presidente, que ele está sendo o maior prejudicado, que os recados estão sendo dados para ele ver se enxerga, não, mas ele está se auto-prejudicando. Mas afora os aspectos políticos, há os reflexos administrativos. No instante em que as infecções e as mortes voltam a subir, o governo adota um comportamento errático. O general Pazuello, que é o ministro da Saúde, recém-recuperado da Covid, ele se finge de morto, ele não fala nada, ele não diz como é que vai fazer para distribuir as vacinas, nada, não diz uma palavra. Quem comenta sobre o vírus é o secretário de Política Econômica da equipe do Paulo Guedes, o Adolfo Saxida. Acho baixíssima a probabilidade de uma segunda onda, disse o secretário Saxida. A pasta da saúde publicou nas redes sociais hoje um post em resposta lá a um internauta que desdiz o presidente na prática. Diz lá o post que sem vacina e sem remédio, a oração contra o vírus é o isolamento social e a adesão às medidas de proteção individual. Subitamente tiraram esse post das redes sociais. Porque isso obviamente desagradaria o presidente, que ia mandar abrir uma auditoria lá para saber quem botou esse post lá. Um bom líder inspira os seus liderados. O presidente Bolsonaro está confundindo até o seu próprio governo. Esse é o problema. E ele está se abstendo de notar os sinais que estouram à sua volta.